Mas neste momento nós estamos recebendo em nossos estúdios o psicólogo Anilson e a doutora Poliana para falar de um assunto importantíssimo. Estamos aqui, muito boa tarde, Anilson. Boa tarde, Poliana. Boa tarde. Poliana, já adianta para nós qual é o tema do próximo programa, do próximo jornal. Então, no próximo encontro, semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades de aprendizagem e os transtornos de aprendizagem, porque existe muita diferença entre os dois, embora as pessoas pensem que não. Mas tem uma diferença aí e nós vamos abordar isso semana que vem. Então, semana que vem esse será o assunto. Isso. Tá certo. E hoje nós vamos falar de um assunto aí importantíssimo na atualidade, né? Existe ainda uma importância de falar desse assunto? Sim. Hoje o nosso tema é sexualidade e nós vamos estar abordando hoje a respeito da determinação e diferenciação sexual. O assunto sexo, ele ainda gera muitos mitos, dúvidas, intrigas e dificuldades que ainda são fatores que trazem para o ser humano a culpa, muitas vezes castigo, o sentimento de que está sendo castigado. E falar de sexualidade não é falar de sexo em si. Falar de sexualidade é falar das emoções do ser humano, dos sentimentos e, acima de tudo, falar do amor, do relacionamento e tudo que está envolvido. Nós somos seres sexuais. Nós nos reproduzimos e por isso nos caracteriza como seres sexuais. Tá certo. Quais são os fatores que determinam a gente ser esse ser? Sim, quando nós pensamos em sexualidade, vem na nossa mente masculino e feminino, apenas. No tema de hoje nós queremos falar que existem 6 fatores que determinam o que nós somos sexualmente, ok? Vamos lá em todos eles. Primeiro, quando ocorre a concepção, que o espermatozoide encontra o óvulo, o óvulo sempre é a matéria base, é a base. O óvulo sempre vai contribuir com um cromossomo sexual que a ciência chama de X. E o espermatozoide ele pode contribuir com o cromossomo X, que daí X e X gera a mulher, ou contribuir com o cromossomo Y, que daí geraria o homem. O que ocorre nessa primeira fase genética, do sexo genético ou cromossômico? Pode ocorrer falhas no envio desse cromossomo X ou Y e ocorrer síndromes, que nós chamamos. Pode ter um indivíduo que é gerado sem o cromossomo X ou com mais de um cromossomo X ou Y. São as síndromes de Turner e de Klinefelter. Em outro momento a gente fala sobre eles. A próxima fase é o sexo gonádico. O que é gonádico? É o que determina as características. Por exemplo, se nessa fase, até a 5ª semana de gestação, o bebê não tem sexo definido e pode evoluir para qualquer um dos sexos. Nesta fase é que vão se formar os testículos ou então o ovário e o útero, essas fases. Se houver um problema na fase gonádica, nós podemos ter indivíduos que podem desenvolver testículo e ovário. Pode ter indivíduos que têm testículo, mas não têm pênis. Pode ter indivíduos que desenvolvam testículos e vagina, o hermafroditismo, tanto o verdadeiro quanto o outro. Pode ter a presença de outros fatores que vão ser complicadores na vida desse indivíduo, ok? Passando essa segunda fase, tem o sexo somático, que é a terceira fase. O que é o sexo somático? Soma é corpo, soma é igual corpo. Então, somático são a junção das características genitais internas, o útero, o ovário ou o testículo. As características sexuais externas, que é o pênis e a vagina, e as características sexuais secundárias, que são os pelos no homem, o desenvolvimento da mama nas mulheres, formato de cintura, voz, tipo de pele. E normalmente essas características do sexo somático, elas ficam bem definidas somente após a puberdade. Logo que nós nascemos, existe uma outra fase sexual que é o sexo legal. Se a criança tem pênis, é registrado como masculino.
Se tem vulva ou vagina, registrado como feminino. Independente de levar em consideração se na fase gonádica houve algum problema. Ok? A partir do sexo legal, determinado de ser masculino ou feminino, ocorre a próxima fase, que é o sexo de criação. O pai leva para casa aquele bebê, registrado como masculino, vai educá-lo para ser homem, e a feminina educado para ser mulher. Diante desta criação, que eu aponto que surge talvez os maiores problemas sexuais da atualidade. Por quê? Nós estamos com 3 gerações. A geração virtual, vamos colocar assim, que de 10, 15 anos para cá, que é essa geração que tem acesso a informações. A geração da qual eu faço parte, meia-idade, que nós assistimos a transformação tecnológica, e os meus pais, no caso, que vêm de um período em que nem o rádio era bem divulgado. E o que gera nessa fase do sexo de criação? Conflitos, formas de entender a sexualidade diferente. Isto vai fazer a última fase sexual, que é o sexo psicossocial. É como o indivíduo se vê sexualmente. Como ele se faz homem ou como ele se faz mulher. Ou como as pessoas falam daquele indivíduo. Então, se existe uma pessoa que tem características sexuais mais voltadas para o masculino e ela é mulher, já se começa a colocar estereótipos. Ou um menino que tem uma característica sexual um pouco mais sensível, ele já se coloca estereótipos em cima dessa criança. Então, o sexo psicossocial, ele é tanto como a pessoa se vê, assim como a sociedade o tabula. E isso gera bastante conflitos em qualquer uma dessas fases que não for bem resolvida. O que causa mais dor e sofrimento na questão sexual? Eu diria que é a falta de conhecimento. Até usar uma frase que Jesus disse, né? Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a falta de conhecimento, só para ter uma ideia, se um pai tem uma criança que teve algum problema numa dessas fases sexuais, existem casos de crianças que foram registradas como homem e eram mulheres, no momento do registro legal. O transtorno que isso ocorre para essa criança ir para a escola, tudo. Então, qualquer das fases, a falta de conhecimento sobre aquilo ali é o que gera mais dor. E eu não estou falando aqui de homossexualismo, heterossexualismo, pansexualismo, transgênero, nada. Eu estou falando aqui da escolha sexual baseada no desejo. O que gera dor nas pessoas não é a opção dele, porque foi feita a opção de acordo com o desejo que ele sente. O que gera dor é a rejeição. E gera dor tanto no rejeitado quanto no rejeitador. Certo? Tanto pais ou amigos, e no pai fica aquele sentimento de que ele não produziu algo bom, que ele foi incompetente na educação. E, de novo eu repito, não estou falando só da questão da homossexualidade, estou falando quando o filho escolhe uma esposa que não é de acordo, ou um esposo que não é de acordo com os critérios dos pais, por causa de idade, porque foi casado, um monte de transtornos que contribuem. E essa rejeição, essa falta de conhecimento do que o indivíduo está passando, tanto por ele quanto pela família, é que gera a grande dor. Tá certo. Então, o principal fator aí, no caso, é a rejeição. A rejeição, falta de conhecimento que gera aos preconceitos, às rejeições, a forma de lidar excludente, né? Que nós somos educados ali de uma forma excludente. E educados também para sermos uniformes, certo? A sociedade ainda tem um pensamento, nós saímos de uma ditadura agora há pouco tempo, onde tinha que se pensar todo mundo do mesmo jeito. E se nós ficarmos nesta uniformidade, só para ter uma ideia, se nós tivéssemos ficado com o mesmo pensamento, a gente estaria ainda acreditando que a Terra é plana. Então, o diferente ele é admirado, mas ele não é aceito. E nós sabemos lidar com as diferenças, vai fazer com que a gente cresça, tanto como cidadão, como psicossocialmente, quanto como cidadão, contribuindo assim para a sociedade. Tá certo, daí foi só um trechinho, na verdade nós vamos aprofundar esse assunto em uma matéria especial. Então,
Anilson, já quero agradecer a sua presença, a doutora também, tá? Por ter vindo ao nosso programa, e sempre as portas estarão abertas para vocês. Ok, e somente ressaltar que para qualquer tipo de sofrimento, de dor, sempre tem uma forma de amenizá-lo, ok? Então não deixar assim o sofrimento tomar conta, tem como a pessoa viver uma vida melhor. Para finalizar, doutor, onde é que você está atendendo? Qual é o endereço? Nós estamos aqui em Guarantã, na Avenida Jatobá, em frente à Papelaria Florença, em cima do Bioanálise, segundo piso, sala 1. Ok? Se precisarem da gente tirar informação, estamos à disposição. Tá ok. Até o próximo tema.